Muy buenos días a todos. Es un gusto tenerles aquí en este primer conversatorio seminario virtual que organiza el Instituto de Geografía de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. Mi nombre es Germán Manríquez Tirado, soy profesor del Instituto de Geografía. Les presento también al profesor Marcos Cisterna, que actúa, ahí está Marcos, muy bien. ¿Qué tal, Marcos? ¿Cómo estás? Que actuamos como organizadores de este primer seminario virtual. Sean bienvenidos, por tanto, al conversatorio Conversando la Geografía en Pandemia desde Valparaíso. Como les comento, es una actividad que está organizada por el Instituto de Geografía de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. Aprovecho de saludar a los amigos de Brasil que están aquí acompañándonos, y que está patrocinada por la Sociedad Científica de Chile, la Sociedad Chilena de Ciencias Geográficas y los proyectos Fondesit 111-81093 y 111-90258. Eso es simplemente publicidad, no es para aprenderse los números. Son varios seminarios que son paliativos del Congreso Internacional y Nacional de Geografía de este año, que la Universidad Católica de Valparaíso, nuestro Instituto de Geografía, debía organizar, pero como ustedes ya saben, por razones sanitarias, nos tocó también postergarlo para el próximo año. Así que nosotros los estamos saludando desde Valparaíso en una fría y lluviosa mañana, ¿ya? Y estamos prácticamente a punto de comenzar nuestra actividad de hoy. El día 8 de julio es bien importante para nosotros acá en Chile porque conmemoramos un aniversario histórico, de eso les va a hablar bastante bien en la tarde Marcos, del tsunami histórico más grande que ha afectado a la costa de Chile central. Fue en el año 1730, un día 8 de julio como hoy, hace exactamente 290 años. Fue una tragedia importante, causó importantes daños, causó importantes transformaciones, y por lo tanto la lección importante que nos queda de ese evento es que tenemos que aprender de ellos para poder planificar nuestro futuro. Esta primera actividad, como les comento, se llama Conversando acerca de procesos y peligros costeros. Marcos va a hablar acerca de los peligros en la tarde y él tiene varios invitados, algunos de ellos están acá, yo los aprovecho de saludar. Y en la mañana vamos a hablar acerca de los procesos costeros durante esta sesión. En esta mañana nos acompañan, los aprovecho de saludar, ¿no es cierto?, el profesor Davis Pereira de Paula, ¿no es cierto? Hola Davis, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Él es profesor del Laboratorio de Geología y Geomorfología Costera y Oceánica de la Universidad Estadual de Ceará, ¿no es cierto?, en Fortaleza, la linda Fortaleza, quien nos va a hablar acerca de erosión costera en Brasil, conceptos, ciencia y gestión. También se encuentra con nosotros y nos va a acompañar el profesor Eduardo Jaramillo, que es del Instituto de Ciencias de la Tierra de la Universidad Austral de Chile. Él, también muy interesado en estos temas, va a hablar acerca de las playas arenosas, defensas costeras y terremotos. En este orden voy a seguir yo hablando acerca de las dunas, ¿no es cierto? Es un tema importante en el cual estoy trabajando yo, dunas costeras de Chile, procesos y formas, y finaliza la sesión de la mañana la profesora Carolina Martínez. Carolina, ¿qué tal? ¿Cómo estás ahí? ¿Te veo muy bien? Del Instituto de Geografía de la Pontificia Universidad Católica de Chile, que nos va a hablar acerca de la zona costera, desafíos de una nueva gobernanza para una costa cambiante. ¿Ya? Tenemos ciertos protocolos asociados a esta actividad. Lo primero, que yo creo que ya prácticamente todos ya nos estamos acostumbrando a aquello, es silenciar los micrófonos. Las preguntas solamente las vamos a hacer mediante el chat, que va a estar ubicado, digamos, al pie de la plataforma Google Meet. Existe un administrador que se va a encargar de recepcionar todas las preguntas o comentarios que existan, las va a sintetizar y las va a entregar a cada uno de los expositores al término de cada una de sus exposiciones. Tenemos algunos momentos, algunos minutos, para que luego de cada exposición se entreguen un par de preguntas de las que existan en el público, algunos comentarios extra eventualmente que puedan subsistir en ese momento. Luego, al término del ciclo completo de todas las presentaciones, vamos a dejar un tiempo importante para poder discutir entre nosotros, conversar, hacernos algunas preguntas y, por supuesto, resolver cualquiera de las inquietudes que tenga el público asistente, que en este momento ya son 52 personas. Debo recordarles que estamos transmitiendo directamente desde Google Meet, desde Chile en Valparaíso, hacia el mundo,
Internet nos permite eso, y de forma online, en forma inmediata, con un pequeño lapso de diferencia, exactamente 50 personas ya, vía YouTube Live. Así que los que no estén aquí, están allá. Y los que no están allá, no están aquí tampoco. ¿Va? Bueno, entonces, nuevamente les pido, ¿no es cierto?, solicitar encarecidamente que silencien sus micrófonos. Las preguntas nuevamente son solamente por el chat. Las van a resolver el administrador. Y bueno, espero que tengamos una bonita sesión de hoy día. Nos espera un par de horas por lo menos, ¿no es cierto?, de muchos procesos costeros, elementos que son muy interesantes para nosotros en Chile, son también importantes para Brasil, y son importantes para todos, ¿no es cierto?, los países que se encuentran también presentes, digamos, de los que se inscribieron. Yo vi gente de México, de Argentina, incluso de Canadá. Si que están por ahí, no los alcanzo a ver, sean todos bienvenidos y tengamos éxito para hoy día. Voy a dejar entonces con ustedes al profesor David Pereira de Paula, que nos va a hablar acerca de erosión costera en Brasil, ciencia y gestión. David, la pantalla y el mundo es tuyo. Buenos días a todos, profesor Herman. Gracias por la invitación. Es un gusto compartir un momento importante para hablar un poquito sobre los procesos y peligros costeros. Voy a hablar en portugués, ¿vale? Bueno, empezamos la charla. Bueno, empezamos a charla. Nosso tema é erosão costeira no Brasil, conceitos, ciência e gestão. Para se trabalhar essa temática, é necessário que você consiga, de alguma forma, unificar a parte conceitual, o desenvolvimento científico através de novas metodologias e o processo de gestão da erosão costeira. Tratando-se de Brasil, isso é um grande desafio, tendo em vista as complicações existentes no que tange a sua extensão territorial. Bem, vamos iniciar falando um pouquinho sobre processos e erosão costeira. Quando se fala em processos e erosão costeira, para você tentar, de alguma forma, trazer o público a entender como isso ocorre, é importante deixar claro que se trata de um processo natural. É um processo natural que vem sendo agravado nos últimos anos pelas mudanças climáticas em curso, subida do nível do mar e outros processos humanos que se desenvolvem junto ao litoral. Nessas duas fotos, é possível imaginar aqui um ambiente em equilíbrio. Olhando as duas fotos, você já tem logo um processo cognitivo de um ambiente em harmonia. E o que você consegue visualizar nessas fotos é justamente, talvez, a grande questão no que se trata da erosão costeira, areia. Então, nas duas fotos, você consegue observar formas e consegue já ter noção de alguns processos. Quando passamos adiante, temos mais duas fotos. Então, novamente a pergunta, o que conseguimos ver nessas fotos? Na foto número 3, você consegue já ver um processo avançado de erosão costeira, você consegue já determinar a atuação modular da onda aqui nesse lugar. Na segunda foto, que é a foto número 4, você já consegue observar o início de um processo de intervenção. Mas o que você não consegue observar nessa foto é justamente o que nós observamos nas duas fotos anteriores, que é justamente a questão harmônica no ambiente. A questão harmônica, nesse caso, passa justamente pela gestão das areias. Isso a gente vai discutir ao longo de todo o trabalho. Falar de erosão costeira pede que se fale
antes da gestão das areias, se fale de bacias hidrográficas, se fale um pouco de transporte sedimentar, se fale de desenvolvimento costeiro, se fale em praias que queremos. Quando se observa nesse conjunto de fotos agora, foto número 5 e foto número 6, novamente vem a pergunta, o que você consegue ver nestas fotos? Bem, o que eu não consigo ver nestas fotos é justamente a areia. Então, você consegue observar um ambiente onde a sua capacidade de carga ou capacidade de suporte tem sido totalmente alterada nos últimos anos. Você consegue observar uma ocupação massiva urbana, logo atrás da faixa de praia. Você consegue observar que é um ambiente que não tem um espaço modular para que os processos possam se desenvolver, para que haja transição de areia, que haja transição entre os sistemas. Isso é muito preocupante, porque isso leva a um agravamento de problemas. E esses problemas costeiros são muito evidentes quando você tem ou inundação marinha como impacto, ou a erosão costeira como impacto, ou as duas, ou os dois impactos atuando ao mesmo tempo em um espaço territorial. Novamente aqui, mais duas fotos, a foto número 7 e a foto número 8. Aqui você consegue já observar intervenções humanas na tentativa de resguardar ou salvaguardar os seus bens particulares. Na foto número 7, você consegue observar aqui alguns enrocamentos, você consegue observar aqui uma costa formada por falésias, você consegue observar uma diferença topográfica entre a área superior e a área inferior da praia, você consegue observar a atuação do espraio máximo das ondas solapando a base dessa estrutura, colapsando todo esse sistema e trazendo aqui prejuízos para essa comunidade local. Na foto número 8, a mesma coisa. Você consegue observar agora aqui estruturas perpendiculares à nossa costa, que são estruturas do tipo espigões, que funcionam basicamente para tentar atenuar o impacto pontual da erosão costeira, porém essas obras, em sua maioria, transferem o problema para a praia adjacente. Então aqui você tem fotos que te levam a uma reflexão. O que é erosão costeira e como gerenciar esse problema? É um problema inerente à nossa sociedade moderna, é um problema contemporâneo, é um problema que precisa de ciência. Porém, você precisa entender toda uma parte conceitual para que você possa discutir um pouco mais a fundo do que se trata essa problemática. Passando mais à frente, a gente vai entrar agora na gestão da erosão costeira. Você observando essa foto aqui do lado esquerdo, você consegue observar justamente o que nós colocamos no início, uma transição entre sistemas ambientais, uma transição da areia de um sistema para o outro, um sistema reabastecendo o outro, um sistema harmônico, dentro de uma atividade que vem tomando conta dos litorais em escala mundial, que é o turismo. Então, é super importante, quando se trabalha com erosão costeira, ter atenção à escala. A escala é um elemento super importante quando se trabalha com processos, porque a escala vai determinar a magnitude desses perigos costeiros que precisamos determinar. Nesse caso, é preciso sempre se fazer essa pergunta: de onde vem a areia? Esse aqui é um pequeno cartaz de uma exposição que se chama O Mar é a Nossa Terra. Então vem essa pergunta: de onde vem a areia? É um grande erro se observar a erosão costeira de forma pontual. A erosão costeira, ela se materializa pontualmente, mas a sua origem, ela pode ser difusa. Por isso que é importante você fazer o caminho da areia para tentar entender. E nessa imagem aqui do lado direito, onde você tem toda uma bacia hidrográfica, você tem um rio, você tem transporte desse material em direção à zona costeira, essas areias chegam na zona costeira, são transportadas em deriva, depois essas ondas acabam transportando esse material em direção às praias, esse material em algum momento ele vai ficar seco, vai ser transportado pelo vento, vai formar dunas, essas dunas vão migrar
e vão cair dentro de um rio ou cair dentro do próprio mar e reabastecer uma outra praia. Dessa forma, você tem um trânsito de areias, para que você possa entender esse balanço do que entra e do que sai de areia. A resultante vai te determinar o processo pelo qual a sua linha de costa passará. Se é um processo de engorda ou se é um processo de recuo de linha de costa. Nesse caso, o trajeto da areia perpassa também pelas formas. Se você observar o litoral, você consegue identificar formas diferentes de acumulação de areia. Essas formas fazem parte de um sistema complexo. Esse sistema complexo, ele necessita de transição para que ele possa ser reabastecido e, a partir daí, evitar problemas de erosão. Quando você observa essas fotos aqui da parte inferior, você consegue ver isso que nós estamos tentando destacar, que é a transição entre sistemas ambientais e mobilidade de areia. Aqui nós pegamos fotos de um ambiente dito de forma mais natural, porém, se você pegar as grandes frentes marinhas urbanizadas, automaticamente esse cenário aqui não vai existir, não haverá essa transição de material. Automaticamente irá faltar material para abastecer as praias e essas praias entram em processo de erosão. A erosão é pontual? Não. A erosão, ela tem se alastrado por todo o mundo. Então, aqui são fotos de diversas praias que estão sofrendo com o mesmo processo, que é o processo de avanço do mar e recuo da linha de costa. Se você observar nessa foto aqui superior no canto direito, é possível observar que a linha urbanizada está a poucos metros da linha de costa que vem sendo solapada pelo avanço do mar nesse momento. Então, automaticamente, em algum período, haverá um conflito entre a linha de costa e a linha urbana. Nesse momento, você acaba por ter imagens como essa do canto superior esquerdo. Dessa forma, a linha de costa tem mudado em todo o mundo. Então, é preciso ter atenção aos conceitos, é preciso ter atenção à ciência, como se intervir nesse tipo de ambiente para que você não ocasione problemas ou agrave problemas. E aqui a gente vai passando um pouquinho para se discutir quais são essas respostas costeiras. De uma forma geral, são três, são muito simples. Ou você vai recuar, ou você vai acomodar, ou você vai proteger. Só que se você olhar aqui a imagem do canto esquerdo inferior, você tem uma gravura de uma casa. É uma casa sob trilhos. E aqui você tem um momento de temporal. E a casa, no momento de temporal, ela é recuada. Isso é ficção. Nós não conseguimos, em áreas densamente urbanizadas, fazer recuo da linha urbanizada, dos empreendimentos, dos imóveis. É quase utópico fazer isso em frentes urbanas densamente ocupadas. Depois você tem a imagem central, que é uma forma de acomodação. Se você observar, você tem aqui essas estruturas de madeiras que estão erguendo aquele imóvel naquela região. E, posteriormente, você tem uma forma de proteção em forma de muro. Aqui você consegue observar, através desse vídeo, que vocês observam aqui no canto direito, nessa seta vermelha você tem um aparelho chamado LIDAR, que está instalado para ver a mobilidade de areia. Como uma tempestade faz com que a areia se movimente. E para onde é que essa areia vai? Qual é o caminho que ela vai fazer e qual é o processo que nós teremos nesse momento? Agora a gente passa para tentar observar justamente como a areia se movimentou. Essa linha azul, que vai se movimentando com o passar do tempo, é justamente a mobilidade do sedimento. De uma forma geral, quando você finalizar esse vídeo, você observará que você perdeu 3 metros verticais de lâmina de areia. Isso é muita areia, tá? Então, isso traz aqui um problema que é justamente o recuo da linha de costa naquele momento. O que precisa ser feito agora é observar em quanto tempo essa praia se recupera. Se há uma recuperação rápida, se não há, a partir daí você consegue planejar de alguma forma como você vai lidar com essa problemática. Aí a gente fala agora da linha de costa global. Quando se fala na linha de costa global, agora em 2020, esse artigo foi publicado. É um artigo que fala, basicamente, a partir de dados científicos, que a metade das praias arenosas do mundo desaparecerá até 2100.
Bem, é um artigo polêmico, é uma afirmativa também polêmica, que automaticamente gerou notícias pelo mundo inteiro. No Brasil, Estados Unidos, Austrália, as praias vão desaparecer, você tem aí 70% a 60% do PIB mundial concentrado na zona costeira, e como isso vai ser tratado. Só que quando você vai observar o artigo, ele não leva em consideração os fatores locais e leva em consideração apenas os fatores globais. E isso pode trazer um erro que pode prejudicar a gestão desses ambientes. Por isso, temos que ter também atenção na aplicação da ciência. E quando você observa charges como essa, onde há uma preocupação com as mudanças climáticas, a erosão costeira, o risco dos oceanos, onde você também consegue observar os danos causados pelas tempestades, e você consegue observar que, nessa imagem mais central, um empreendedor vendendo um imóvel ou um pedaço de terra que já não existe mais, só tem uma escada quebrada de acesso ao mar. Então é preciso ter atenção a toda essa sistemática. E quando se fala de Brasil, é preciso ter uma atenção especial a mais de 7.000 quilômetros de linha de costa. Esse valor 7.000, ele é muito variado, depende bastante do critério adotado. Pode ser 7.000, pode ser 8.500 e às vezes ultrapassa 9.000 quilômetros, tá bom? Então depende bastante do que vai se utilizar como critério. Nesses dois mapas, vocês conseguem observar justamente a distribuição daquelas cidades que são confrontantes com o mar, que de alguma forma podem estar sofrendo algum tipo de processo. No Brasil, basicamente, mais de 50% da população habita justamente nessas cidades de cor amarela aqui destacadas no mapa. No Brasil, são 17 estados costeiros e mais de 270 condados costeiros ou municípios costeiros. Sendo que os maiores municípios costeiros do Brasil, eles estão localizados nessa porção nordeste, onde a gente tem esse círculo na cor avermelhada. Tá? Então, basicamente, quando se fala em litoral brasileiro, você tem o litoral norte, nordeste, sudeste e sul. O Brasil é tão grande que isso vai propiciar justamente uma diversidade geológica, geomorfológica, climática. Se você pegar essa costa norte, ela é uma costa dominada por marés e manguezais, com regime de macromaré. Você vai pegar uma parte do nordeste que tem domínio de ondas e mesomaré, com presença de falésias sedimentares, uma costa com deficiência sedimentar, porque se você observar esse mapa do lado esquerdo e a sua legenda em quantidade de precipitação, você vai justamente observar que você tem baixas precipitações nessa região, logo o aporte de sedimento fluvial para a zona costeira é muito baixo. Então, se você pegar esse eixo sudeste aqui, final de nordeste chegando no sudeste, você vai ter aqui uma costa também com formação de falésias e dominadas por ondas. E se você pegar ali já no finalzinho da região sudeste, você tem os costões rochosos. Então, se você observar, eu tenho uma diferença paisagística bem interessante quando se trata de Brasil. E chegando na região sul, eu tenho uma costa arenosa formada por lagunas e barreiras e eu tenho um regime de micromaré. Tudo isso aqui vai refletir em processos diferentes. Dessa forma, eu não posso utilizar, digamos assim, o mesmo remédio para a região norte, para a região nordeste, para a região sul e para a região sudeste. As características são diferentes. Quando você observa essa imagem aqui do canto esquerdo, você consegue observar a variação da altura de onda por mês, que você tem de janeiro a dezembro. Então você consegue observar a sazonalidade da variação da altura das ondas e a adequação regional desse parâmetro. A mesma coisa ocorre quando nós falamos de ondas extremas, ondas geradas por algum tipo de tempestade. Também você tem valores diferenciados. Na costa nordeste, que a gente vai falar mais especificamente, você tem ondas chegando ali de 2 a 2,5 metros. Mas quando você chega aqui na costa sul, você já tem ondas aqui passando de 5 metros. Tá? Então você tem diferentes processos atuando. E quando você fala de storm surge, ou fala de sobreelevação, que é um indicador importantíssimo para quem trabalha com erosão e para quem trabalha com inundação marinha, também os valores são distintos para a costa brasileira. De uma forma geral, quando nós falamos de erosão,
nós temos esse livro aqui, Panorama da Erosão Costeira no Brasil, que de alguma forma ele traz alguns resultados sobre a avaliação da linha de costa. Esses resultados nós conseguimos sintetizar nesse mapa do aluno Jarles, que vai defender sua tese de mestrado, sua dissertação de mestrado no próximo mês. Nós podemos observar que a distribuição da variação da linha de costa em termos de Brasil. Se você pegar aqui esse CE, que seria o estado do Ceará, que a gente vai destacar depois, e você pegar o SC, que é Santa Catarina, você consegue observar que dentro de um espaço territorial, em um mesmo período, eu tenho processos distintos atuando. Na parte superior, eu tenho um processo de erosão, culminando no desabamento de estruturas urbanas, e na parte inferior, eu tenho aqui um processo de inundação marinha. Então, você tem uma costa diversificada com processos também diferentes. Agora, a gente está reduzindo a escala. A gente já falou da escala global, já falou aqui da escala brasileira, e agora a gente chega na escala do estado do Ceará, que é uma escala menor. Se você pegar esse quadradinho aqui que foi destacado, você vai observar que o diâmetro do sedimento ele já vai variar aqui entre médio e grosso, indicando uma área que tem uma energia de onda considerada. Se você pegar esse mapa superior aqui, você vai observar que essa área central é uma área que está em intenso processo de erosão. E se você pegar esse mapa inferior aqui, são todas as obras costeiras que foram instaladas nesse litoral central. Então, você consegue observar um adensamento de obras costeiras, indicando justamente um problema inerente à erosão. E você observando aqui, em outra escala, a gente estava falando de Ceará, agora a gente vai falar de um município dentro do Ceará, estou reduzindo mais essa escala. Você consegue observar que a variação entre 1958 e 2018, a areia, que é aquilo que a gente tem tentado discutir, tem sumido. Então, ela tem sumido em detrimento a um processo intenso de urbanização. Se essa areia tem sumido, vai sobrar um processo de erosão costeira. Então, entre 58 e 2018, nós temos uma taxa de erosão de 5,2 metros ano. Se eu pegar essas duas fotos aqui, colocar em escala e tentar trabalhar 1992, 2014, nessa mesma região, você vai ter aqui uma taxa média de erosão de 6,1 metro ano. Então, automaticamente, o que é que você precisa fazer? Conter o avanço do mar. Isso se faz em todo mundo. Agora, como conter o avanço do mar? Essa é a grande questão. Então, nessa localidade, eles instalaram uma obra costeira chamada bag wall, que é essa estrutura aqui em forma de blocos de concreto e escadaria, que tenta atenuar a energia das ondas. Se você observar aqui, a gente tem um processo inicial de construção e há 10 anos atrás nós instalamos um monitoramento pela universidade através de topografia costeira e variação também sedimentar. E alguns resultados são interessantes. Aqui é a construção daquela estrutura. Para construir a estrutura, você já tem que degradar o sistema, porque você precisa construir a parte da base da estrutura. Então, você precisa escavar. Então, automaticamente, você altera a paisagem. Aqui a estrutura vai sendo construída com preenchimento de concreto e fica pronta. E se você observar aqui, em junho de 2011, tem uma praia com uma largura de faixa de praia interessante e com o retorno da população utilizando como uma faixa recreacional. Aqui, se você observar, um mês depois, agosto de 2011, boa parte da areia sumiu. Isso não é para se desesperar, isso faz parte do câmbio, isso faz parte do sistema. A areia ir, a areia voltar. Se você observar, um mês depois, a areia retornou. Então, isso faz parte do circuito natural dessa areia. Novamente, um mês seguinte, mais areia, e a partir daí você tem um sistema tendendo a um equilíbrio. Quando você chega em maio de 2012, aparentemente a praia tem um nível de areia esperado para justificar o investimento, porém, a obra veio a ruir. Nesse dia, nós tivemos um forte temporal, uma forte tempestade, ou ressaca do mar, como chamamos no Brasil, e a obra não estava bem dimensionada para esse tipo de processo. Aqui são resultados da topografia costeira. Pegamos 3 pontos, são 3 pontos que estão instalados na área protegida pela obra costeira. No primeiro ponto, em 8 anos, você teve um recuo de 8,6 metros ano. Isso o recuo máximo. O recuo máximo aqui no outro ponto foi de 10,2 metros ano. E no outro, 3,6 metros ano. Isso significa dizer
que a estrutura não foi pensada, não foi concebida da forma correta. Se desconsiderou todos os processos costeiros. Isso prova quando você observa aqui um sistema que foi formado em março de 2018, um sistema de baixa pressão, a tempestade Emma, ou a tormenta Emma, que aconteceu aqui no hemisfério norte, porém as suas ondas chegaram até a costa nordeste do Brasil, trazendo alguns problemas. Nesse momento, resolvemos instalar um sensor de pressão para observar a variação de maré durante um evento dessa magnitude. A partir daí, conseguimos extrair dados de variação de nível de água total e dados de onda. Aqui seriam os registros do nosso sensor de pressão. Se você pegar esses dados aqui abaixo, a maré observada foi de 3,7 metros, enquanto que a maré prevista era de 3 metros. Aqui nós tivemos um storm surge, ou uma variação acima do previsto, de 70 centímetros. E o total de água empilhada na costa foi de 6,2 metros. E o que isso quer dizer? Aqui você tem a obra, aqui você tem as ondas de tempestade chegando, e automaticamente a estrutura não está bem construída para atenuar os problemas também de inundação marinha. E após esse evento tempestivo, a nossa estrutura veio a ruir e colapsar novamente. Dessa forma, me deparei com essa capa de revista que diz o seguinte: erosão costeira, como defender o litoral? Como defender o litoral com mais ciência e menos política. É isso que nós precisamos ter e precisamos discutir nos próximos anos. A ciência precisa se apropriar ainda mais da discussão sobre a erosão costeira e como intervir nesse tipo de ambiente. Muito obrigado, graças, Herman, pela oportunidade. Davis, muchas gracias. Excelente presentación, muy ilustrativa, muy bonitas las fotografías que nos has mostrado y definitivamente son aspectos importantes e interesantes que están ocurriendo en Brasil y que por supuesto también nosotros experimentamos de formas distintas acá en Chile. Nosotros le llamamos las marejadas famosas que tenemos acá, que ocurren también y que afectan nuestra costa, nuestro litoral prácticamente a lo largo de todo el país. Bueno, de acuerdo a lo que tenemos planificado, ¿no es cierto?, ha acabado su presentación el profesor Davis Pereira de Paula. Les recuerdo, él es del profesor, ¿no es cierto?, del Laboratorio de Geología y Geomorfología Costera y Oceánica de la Universidad Estatal de Ceará. Él también es profesor, ¿no es cierto?, del posgraduado en Geografía. ¿No es cierto? Hay muchos colegas geógrafos que se encuentran aquí presentes, que son de Brasil y que están participando de esta presentación. Les recuerdo que estamos en la conversación asociado a una iniciativa que es paliativa del desarrollo del Congreso Internacional de Geografía de la Sociedad Chilena de Ciencias Geográficas, que debido a razones sanitarias debimos suspender. Y esta es la primera iniciativa que organiza el Instituto. Administrador, ¿hay alguna pregunta para el profesor Davis Pereira? Gracias, Germán. Muchas gracias, profesor. Excelente presentación. Justamente acaba de surgir una pregunta en el chat que dice: ¿cuál es la posición del gobierno ante estos procesos que están afectando a las comunidades que mostraban ahí en la presentación? Gracias. A gente está falando de um processo de erosão que vem sendo desenvolvido há 20 anos naquela comunidade, não é algo recente. Nesses 20 anos de processo erosivo, apenas nos últimos 8 anos, 9 anos, é que o governo local veio a se manifestar no sentido de tentar auxiliar os moradores locais em uma intervenção. Em 2011, a intervenção foi
foi iniciada, que é aquele sistema de construção de uma escadaria com blocos de concreto. Contudo, a obra, quando ela foi iniciada e ela foi projetada, ela não teve uma base científica que a justificasse. Por exemplo, a obra, ela basicamente colapsa por falta de uma sustentação. E aqueles blocos de concreto, eles também vão se degradando com o passar do tempo. Isso significa dizer que o bloco de concreto ele não está adequado à energia de ondas. O bloco de concreto ele tem um problema na sua constituição. O concreto ele não teve aí a mistura que deveria ter tido e nem a resistência. A gente está falando aqui de uma resistência que deve chegar a 13 ou a 20 megapascal, tá? Para que ela possa segurar a energia de onda. Naquela região não se conhece bem a energia de onda. Se não se conhece bem a energia de onda, não tem como se dimensionar aqueles blocos. Aqueles blocos pesam 2 toneladas. Para isso, você precisa dimensionar um aterro que não seja permeável para que ele possa, de alguma forma, sustentar aqueles blocos de concreto. O que se fez foi construir uma estrutura de concreto com um aterro de areia. Então, a água vai sobrepassar a estrutura e vai justamente infiltrar por trás da estrutura. E vai retornar em direção ao mar. Só que ela retorna trazendo todo o sedimento que está por trás e tirando toda a sustentação da estrutura. O que sobra é só o peso da mesma. E com o seu peso ela vai colapsando. Então você consegue observar vários problemas construtivos porque não foram levados em consideração os processos costeiros inerentes à região. Foram construídos 11 blocos de concreto. A pergunta é, por que não 12? Por que não 13? Por que não 14? Eles não sabem responder porque são 11 blocos de concreto. Porque eles não sabem qual é a variação vertical de areia. Se a variação vertical de areia naquela região é de 8 metros, eu tenho que colocar pelo menos 3 metros mais abaixo, justamente para ter sustentação na estrutura. Então, aquele caso é justamente o que nós tentamos discutir da questão de entender todo o processo da mobilidade da areia para que você possa intervir de uma forma mais sustentável. Hoje, não se pensa mais em construções de estrutura tão rígidas como essa, mas sim em construir com a natureza, ou seja, utilizar a areia para tentar proteger esse próprio ambiente. Ou seja, a natureza já nos ensinou como proteger a nossa costa. Ujú. Perfecto. Por el momento no. Juan está preguntando o sea, dice que tiene cierta pregunta, pero tal como dice Germán, la modalidad que estamos manejando es recibir las preguntas a través del chat. Tenemos espacio para una pregunta más, porque después, al término de toda la sesión, nos juntamos todos los expositores a conversar acerca de todas las preguntas que puedan existir. Claro, al final también va a haber un espacio para discusión. Mencionar que por YouTube el profesor está recibiendo bastantes saludos desde Brasil. Deben ser tus alumnos, David. Sim, tem vários colegas e alunos que estão a participar. Sí, yo también aprovecho de darle muchos saludos a todos los amigos de allá. Okay. Sim. Justamente estaba revisando el chat de YouTube y surge una pregunta hecha por Sebastián Carvajal que dice ¿de qué depende el proceso de recuperación de la arena y cuál es el tiempo promedio en que este proceso sucede? Boa pergunta. A primeira coisa é saber se você tem areia. A primeira questão é essa. Se você observar a maioria dos projetos que tratam de recuperação de praia, eles não levam em consideração, por exemplo, a onda de projeto, nem a quantidade de sedimento que você tem disponível para transitar. Em se tratando de Nordeste do Brasil, boa parte do Nordeste ele já sofre com problemas deficitários de sedimentos. Então a gente não tem muito sedimento transitando em deriva. Isso significa dizer que uma estrutura que seja colocada em qualquer canto que seja do Nordeste precisa levar em conta
o cálculo de mobilidade de areia em deriva. Qual é o percentual ou qual é a carga de sedimentos que vem em deriva? Por exemplo, naquela região que nós observamos, aquele estudo de caso, você tem basicamente 4 meses em que as praias conseguem, de alguma forma, ganhar um percentual de areia, aumentar seu volume vertical. Esses meses estão compreendidos basicamente entre fevereiro e maio. Nos demais 8 meses, geralmente a tendência é que essa praia vá perdendo sedimentos. Então, no final dessa movimentação de areia, 8 meses perdendo e 4 meses ganhando, é muito pouco. Ou seja, você entra no estágio de recuo da linha de costa. Por que essa linha de costa vai recuar? Porque o nível de areia da praia, ela diminuiu verticalmente. E você tem a impressão que o mar avançou sobre a região urbanizada. Quando devemos ter em conta que o que aconteceu foi o contrário. A zona urbana, ela avançou em direção ao mar, ficou frente ao mar. Nesse avanço, ela degradou todo o sistema de dunas frontais, que deveria proteger todo o sistema urbano, que deveria estar na parte de trás desse sistema, e automaticamente nos levou a uma situação de risco. Ou seja, eu saí de uma área de veraneio para uma área de risco costeiro. Ou seja, como investir numa região que está fadada basicamente ao recuo da linha de costa e à degradação de todos esses sistemas? E se vou investir, o que eu quero? Eu quero recuperar faixa de praia para ter novamente valor recreacional? Ou eu só quero proteger o patrimônio que está ali em risco? São duas questões que precisam ser levadas em consideração. Se eu quero só proteger o patrimônio, basicamente se utiliza pedra. Agora, se eu quero recuperar a estética, a função ambiental daquele local, é com areia. E a areia vai auxiliar na proteção do equipamento urbano que está na parte de trás de toda essa malha de processos costeiros que se desenrolam num certo lugar. Perfecto. David, muchísimas gracias por tu explicación, muchas gracias a quienes han hecho preguntas. Debemos seguir con nuestro programa. David se va a incorporar al panel final cuando hayamos expuesto todos los presentadores de hoy día.